de verdade, desde que começou a preparar o livro, a gente está emocionando. Porque, como você disse, Paulo, o livro é realmente espetacular. Hoje, particularmente, eu tenho o livro Memórias de um Suicida como o livro dos espíritos, tá? Eu tenho a sensação que ele é mesmo um roteiro para que a gente descubra como que acontece todas as áreas espíritas no planeta, da mediunidade à evangelização infanto-juvenil. Então, assim, é emocionante. A gente vai ter períodos como esse. Eu acredito que presencialmente a gente ainda vai sentir muito mais. É uma obra mediúnica, literalmente mediúnica. Ela é tão mediúnica que eu ia começar falando de Nossa Senhora, mas eu percebi que Nossa Senhora tem um capítulo especial no livro, então a gente vai se ater a ela no capítulo especial, porque é Nossa Senhora quem coordena o acolhimento aos suicidas. E eu percebi na prece da Flávia que ela fez a Ave Maria. Então, você imagina assim, olha como é que a gente começa a sentir assim, uma espécie de arrepio, né? Ao trabalhar a obra que tem essa dinâmica tão, tão elegante. Para mim, pessoalmente, é muito ruim falar pessoalmente, mas para mim, para o médium, para a Sônia Médium, é uma obra que tem todas as características depois do livro dos médiuns. Tem todas as características. É um livro de altíssimo nível. Ele ficou 30 anos guardado, 8 anos depois é que ele foi escrito. Ele veio em páginas primeiro, tudo isso nós vamos falar. Ele fala de 3 parceiros que são inesquecíveis na obra. E eu queria fazer uma biografia dos 3 antes de falar dos assuntos que se refere à obra, né? É Leon Denis, é Castelo Branco, né? E Ivone. Porque se a gente não falar dos 3, a gente não alcança a grandiosidade do livro. São 3 espíritos amigos. São 3 espíritos amiguíssimos, amiguíssimos. E estes 3 fazem uma parceria no mundo espiritual e começam a trabalhar esta obra, que ela vai ser considerada uma das maiores obras que existe depois da codificação espírita. Tá? Então, vamos falar um pouquinho de Leon Denis. Né? Leon Denis, vamos lá. Quem é Leon Denis? Porque, às vezes, nós temos o hábito de estudar a obra e a gente não tem muito conceito de quem fez a obra. Então, uma descrença muito grande. Eu tenho companheiros que, às vezes, duvidam de Kardec, duvidam de Emmanuel, porque não conhecem o espírito. Todos estes espíritos que têm uma missão com a humanidade, eles fazem a sua biografia para que se tome conhecimento. E nós, como médiuns, a gente precisa saber disso, tá, gente? Por que é importante eu saber a biografia daquele espírito que vai se comunicar comigo? Para eu poder perceber a grandiosidade da obra. Senão eu fico sem eloquência na hora de falar da obra, porque eu não conheço a entidade. Então, para nós, antes de começarmos a obra, vamos conhecer quem é Leon Denis? Leon Denis? Então, as páginas de Memórias de um Suicida foi coordenada por Leon Denis. Só isso, para mim, já deixa assim, uma segurança, um equilíbrio, uma manutenção espiritual de acentuadíssima elevação. Eu vou ficar muito presa na médium, que é o nosso papel. Mas eu precisava falar de Leon Denis e de Camilo Castelo Branco. Tá? Um grande representante da doutrina espírita. E quando você fala que ele é um grande representante da doutrina espírita, a gente pode falar de um espírito encarnado que não se permitia distrações. Leon Denis não se dedicou a nada que se fazia referência ao mundo. Era um espírito mesmo, ali voltado para a programação espiritual que fez. Coisa que a gente se perde, né? Muitas vezes a gente faz a nossa programação e a gente se perde na programação porque as coisas do mundo nos convencem.
ele não se ateve a nada que era do mundo. Ele veio com uma missão, inconscientemente ele relembrava esta missão e, na sua inconsciência, ele se permitiu evitar qualquer tipo de distração, uma vez que ele não se lembrava com nitidez da programação espiritual. Só para vocês terem uma ideia de com quem que nós estamos falando, tá? Ele sabia da presença dos amigos espirituais, mesmo sem conhecer espiritismo. Ele tinha esse conhecimento de espiritualidade, por isso que ele representou a doutrina espírita no seu desempenho, no seu desenvolvimento. Então ele sabia que ele estava acompanhado por amigos espirituais. Ele não detinha informações precisas, porque ele ainda não tinha contato com o livro, com as obras espíritas, mas ele sabia que ele tinha amigos espirituais, que ele tinha tutelares. Ele sabia disso, tá? Na obra, eu não trouxe toda a biografia dele, que é muito grande, mas não tem relato de que alguém tivesse dito isso a ele. É uma coisa que ele tirou dele mesmo. Ele se reconheceu um espírito no planeta com a missão, com a responsabilidade de se trabalhar a nível de humanidade, tá? Ele compra o livro dos espíritos e ele se faz ávido para conhecer o livro dos espíritos, por isso o grande representante. Ele debulha o livro dos espíritos e aí fica para nós a nossa responsabilidade como espírita em estudar o livro dos espíritos, né? Como é que é importante para cada um de nós, antes de se aventurar nas questões espirituais, conhecer a base. Então ele faz isso. Ele estava passando e ele estava lendo as obras na biblioteca e, de repente, ele vê o livro dos espíritos. Ele enfia a mão no bolso, o que ele tinha no bolso, ele comprou o livro. E, comprando o livro, ele debulha o livro. Tá? Na realidade, a coisa mais interessante da gente saber ele como comprometedor da doutrina espírita, né, como alguém que se comprometia com a filosofia espírita, ele tinha um amigo espiritual chamado Jerônimo Praga. Quem foi Jerônimo Praga? Gente, vai amarrando comigo a história. Vai amarrando. Vocês vão ver no final como uma coisa amarra a outra. E aí o livro passa a ter uma importância extraordinária para nós. Jerônimo Praga era discípulo de Jan Hus. E quem era Jan Hus? Allan Kardec. Olha aqui, que coisa extraordinária, tá? Então, o maior amigo, mentor espiritual de Leon Denis era Jerônimo Praga. Quem era Jerônimo Praga? Discípulo de Allan Kardec, quando ele era Jan Hus. Viu como é que as coisas se amarram? Viu que bacana? Viu como é que a gente está com um compêndio na mão? Tá? E aí? Oi, querido. A informação sua é tão bacana que a gente vê que é um planejamento da espiritualidade, não tem nada ao acaso. É isto. É isto que eu quero que o livro termine para nós. Paulo, se a gente não for por essa linha, nós vamos nos perder. Porque tem muita coisa na obra. E como você me deu o direito de não correr, eu não vou correr nem com a apresentação do livro. Porque isso que você está falando é toda a verdade. Não existe o acaso. Esse espírito foi preparado para representar o espiritismo. Para representar a doutrina espírita. Quando eu começo a pensar assim, a sensação da grandeza da doutrina, ela vem mais forte. Ela vem mesmo. Aí você vai entendendo a importância de ser espírita. Tá? Foi um pensador espírita, médium, e um dos principais continuadores do espiritismo após a morte de Allan Kardec. Quando a gente pega uma obra de Leon Denis, a gente fica meio confuso, a gente fica meio perdido, porque você tem a sensação de que 80% da mensagem que está dentro dos textos dele, quem está falando é Allan Kardec. A linguagem dele se assemelha à linguagem de Kardec. Um grande pensador, um grande
pesquisador. Então, ele ia pela linha, aquela forma de Kardec, porque Kardec era bom senso encarnado. E você vai encontrar no perfil de Leon Denis o mesmo bom senso. Por isso o livro não tem erro. E eu vou repetir, porque nós vamos falar disso mais vezes. Ele faz a obra, ele coordena a obra e guarda a obra. Ele espera o nosso momento de entender a obra. Isso me dá uma sensação de grandeza no livro fantástica. Ele guarda a obra. Ele guarda a obra por 8 anos. Depois ele escreve a obra com ela. Ele vai orientando ela, porque ela não tinha cultura para escrever a obra. Apesar de ser autodidata, ela não tinha cultura, mas nós vamos falar dela daqui a pouco. E ele espera que ela ganhasse mais experiência com os espíritos, que é o mais interessante. Ou a doutrina, Paulo, a doutrina não tem pressa. O plano espiritual é realmente muito sucinto, muito, muito bacana, muito lógico. Ela não tem pressa. Porque uma obra dessa envergadura, qualquer médium ia querer expor imediatamente. Ele pega a obra, engaveta a obra durante 8 anos. Depois ele pede a ela para tirar a obra da gaveta, transcrever a obra e guarda ela 30 anos. Só depois de 30 anos é que o livro é lançado. Agora você imagina... Não sei. Eu fico envolvida. Eu já estava envolvida com o livro quando você nos convidou com o trabalho. Porque eu leio muito ele. Porque a gente precisa se basear na Ivone, né, para a gente entender o que é um médium. Ela possui as mediunidades que estão no livro dos médiuns. Aquelas mediunidades. Você quer falar, Flávia? Pode falar, minha querida. Quando você disse, Sônia, que ele guardou a obra, me tocou muito, porque você guarda aquilo que é importante, aquilo que você tem que ter um cuidado, né, que te remete a boas lembranças. Então, olha a importância desse guardar a obra, né, para ser utilizado no tempo certo. Achei muito importante essa palavra que você utilizou aí. Não, e está escrito assim, lá no livro, depois eu vou te mostrar, está escrito assim. E aí, Flávia, olha como é que você foi feliz. Por várias vezes, Jesus propôs, guardai os meus mandamentos. Que é isso que ele fez. Ele pegou aquela obra, aquele conteúdo, ele... Pode falar, querida, desculpa. Não, é isso, verdade. Só concordei com você, desculpa. E ele pegou o conteúdo e vendo a grandeza do conteúdo e sabendo que existe época para inserção de valores, ele guardou a obra. E sabe o que eu achei mais interessante? Por isso a biografia dela, ela está maior, porque condição de médium encarnada, ela aceitou a proposta. E isso é alucinante para a humildade do médium. Porque isso o médium precisa guardar no coração, a humildade. A gente vê as casas espíritas, Flávia, trabalhando verazmente para o equilíbrio, a humildade, a simplicidade do médium. E quando você lê o livro, você vê que existe tudo isso aí. Porque esse livro não é nenhuma psicografia. Aí é que deixa a gente assim, mas ele não é uma psicografia, que é o mais interessante. Depois nós vamos mostrar para vocês o que é o livro. Por isso esse carinho, essa atenção, esse respeito com a obra e com o suicida, tá? Porque ali a gente tem exposta a vida de pessoas que queriam se esconder do mundo. Então, eu fico pensando na seriedade da reunião mediúnica. Porque, às vezes, quando um espírito comparece à reunião mediúnica, ele está trazendo uma informação que ele quer que cala só para os médios e para o dirigente. E, às vezes, nós, invigilantemente, expomos esse coração nas reuniões, no bate-papo de amigos, na roda de um botequim, nas festas. E ela não.
ele orienta ela a guardar esta obra durante 38 anos. 8 anos guardado, depois escrito e depois divulgado. Tá? Bom, de novo, voltando a Leon Denis, fez conferências por toda a Europa, em congressos internacionais, espíritas e espiritualistas. Olha a categoria desse espírito. Olha como é que a gente tem que estar despojado de preconceitos. Olha como que a gente tem que estar com o coração aberto para receber na instituição espírita, na faculdade mediúnica, todas as pessoas que nos procuram. Fez conferência por toda a Europa, em congressos internacionais espíritas e espiritualistas, até porque o espiritismo, ele inicia no espiritualismo, tá? Defendendo ativamente a ideia da sobrevivência da alma e suas consequências no campo da ética nas relações humanas. A gente não tem nem palavra para explicar detalhadamente esse texto da sua biografia. Porque olha que bacana, ele faz as palestras, o que ele tinha nas palestras espirituais e espiritualistas? Defender a imortalidade da alma, a sobrevivência da matéria. Talvez pela grande responsabilidade com a obra, ele ficou ali na responsabilidade de divulgar a imortalidade da alma. Eu fiz uma palestra ontem dizendo isto. As casas espíritas precisam divulgar a imortalidade da alma. Porque eu preciso viver como espírito imortal. Se eu abono esse conhecimento, se eu desabono este conhecimento, eu praticamente não estou pregando o espiritismo. Todas as pessoas que procuram a doutrina espírita precisam saber que são imortais. Todas as pessoas. E aqui a gente usa esse conceito até na infância. Se menino me procura, ele fica sabendo que ele é imortal. Eu trabalho numa periferia do Pindorama, aqui uma região, onde o grande número de crianças são muito sofridas porque são muito usadas por traficantes. E elas me perguntam tudo, e eu respondo tudo. Vocês são imortais. Cuidado com o comportamento. Isto que você acha que não tem menor importância vai pesar para você na próxima encarnação. Leon Denis fazia isso. Ele fazia questão que o espírito, que o homem tomasse conhecimento que ele sobrevive à matéria. E ele usava esse conteúdo dentro de uma ética extraordinária, que era a ética das relações humanas. Ele não fazia, tirando do espírito, a condição de buscar o conteúdo com equilíbrio. Ele não tirava essa oportunidade. Então, ele era um congressista. Que isso é muito importante. Olha quem coordenou a obra. Por que a obra tem o seu volume? Tá? Bom, alguém que se compra... Agora, olha isso comigo, amores. Olha isso. Alguém que se comprometeu a acudir ao apelo de todo o coração que recorresse ao seu auxílio com o intuito de progredir. Vocês conseguem entender? Eu não sei se eu estou fantasiando, mas vocês conseguem entender a grandeza do capítulo, da referência? Ele se compromete com as pessoas que quiserem progredir, com os espíritos que necessitarem competir. Ele vai oferecer parceria para aquela pessoa que se desejar progredir. Então, você está na sua casa, com a ansiedade de conhecer a doutrina espírita. Com quem que você vai fazer parceria? Ele virá ao seu socorro. Porque você tem anseio de progresso. Dá uma analisada nesse espírito para vocês verem quem é que coordenou essa obra. Quem é que deu visão a essa obra. Eu não vou tirar o mérito nenhum da Ivone Pereira, vocês vão ver. Eu não vou tirar o mérito nenhum, porque a biografia dela é maravilhosa. Mas ele, como coordenador da obra, ele dá na gente uma sensação de conforto. Quando o Paulo me pediu para fazer o estudo, eu já estava no meio do livro. Eu achei conveniente retornar.
recomeçar o capítulo. Falei, não, vou recomeçar então. Já que nós vamos transformar esse conteúdo num intuito de progresso, por que não recomeçar? Recomecei a obra. E aí eu percebi tanta coisa, mas tanta coisa que eu não tinha visto. Tem tanta coisa no livro que está entre linhas. Por isso eu desejei, até propus para o grupo, ter pelo menos uma reunião presencial. E aí a felicidade de saber que a gente vai poder fazer presencial ainda é maior. Porque a gente vai poder bater papo mesmo, tirar dúvidas, falar, mas isso assim, por que isso não funciona dessa forma? Né? Porque hoje mesmo uma pessoa me ligou e falou, Sônia, arruma para mim, por gentileza, um centro espírita. Eu estou em tempo de suicidar. Porque ele está com um zumbido no ouvido e ele não sabe tirar o zumbido. E ele já foi ao médico, o médico constatou que não tem nada. Na hora, eu analisei o tiro no ouvido, o zumbido incomodando, a época que ele atirou no ouvido, porque você começa a refletir sobre a situação da pessoa. E aí eu já o encaminhei para atendimento. Eu não quis esperar. Então, quando você lê Memórias de um Suicida, você se apressa em socorrer. E é isso que Leon Denis fez. Ele se compromete, o que é muito mais sério, que a palavra comprometer é falar com Deus, pode deixar que eu vou fazer. É assumir responsabilidade com o outro. E aí ele usa a palavra acudir. Por que acudir? Porque ele não vai resolver o problema da pessoa. Ele vai acudir. E acudir é uma tarefa que todos nós possamos fazer. Se você vê uma pessoa caída no rio e você não sabe nadar, você precisa acudir a pessoa. Acudir significa o quê? O que você tiver na frente, você joga para salvar a pessoa. Você procura ajuda para salvar a pessoa. Você grita. Isso chama acudir. Porque você não sabe nadar, você não pode cair na água para protegê-lo. Então você vai usar a palavra acudir, você vai usar o recurso acudir. Acudir é dar à criatura o maior recurso que ele tiver para poder sair daquela situação de dificuldade. Porque se a criatura vier a morrer afogada, você fez a sua parte. No caso de Leon Denis, aquela pessoa que suicida, ele já fez a parte dele. E aí, eu comecei a ver Leon Denis, sabe como? Ajudando Nossa Senhora. Eu comecei a ver ele ajudando Nossa Senhora. Porque para ele acudir às almas em apelo, em sofrimento, ele tem que começar esse trabalho aqui. Então, ele antecede a ajuda para Nossa Senhora. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Não estamos falando de um espíritozinho comum. Estamos falando de um espírito que traz referência semelhante à da Virgem Santíssima. Para coordenar esse livro, tem que ter as mesmas características da Virgem Maria. Tá? E eu não estou aqui levantando nenhum aval a mais. Eu estou dizendo o que eu estou lendo. Viu? Alguém que se comprometeu a acudir o apelo de todo o coração que recorresse ao seu auxílio com o intuito de progredir. Então, recorre. Você está com uma dificuldade, você está sentindo vontade de morrer, você está triste. Recorre a Leon Denis. Tá? Porque, de qualquer forma, ele terá que ir a Jesus. Porque ele não pode tomar nenhuma atitude que Jesus não autorize. Então, ele vai recorrer a Jesus por você. Então, ele se propõe a isso. Olha que bacana. E aí ele fala mais. É conhecido como sendo o consolidador do Espiritismo. Olha que bacana. Em toda a Europa, bem como o apóstolo do Espiritismo, dadas as suas qualidades intrínsecas de estudioso do Espiritismo. E aí, meus amigos, quando a gente começa a pedir aos velhos, a gente vai estudar, gente. É porque a gente lida com o espírito assim. Eu tenho médiuns, eu conheço médiuns que recebem Leon Denis sem nunca ter lido o livro dos médiuns. Sem gostar de ler, e de falar mesmo, eu não gosto de ler livros. Eu não gosto de ler, eu não tenho paciência para ler. Eu prefiro ouvir áudios, eu não gosto de ler. Eu tenho médiuns que recebem Leon Denis e eu não estou fazendo críticas mediúnicas. Eu estou dizendo quão responsáveis somos nós. Eu tenho médiuns que têm coragem de falar que tem medo de escuro
que tem medos de espírito e recebe Leon Denis nas comunicações mediúnicas. Sabe por que eu estou falando isso com vocês? Porque eu estou num grupo pequeno. Num grupo grande eu não diria isso. Porque virão muitas desculpas. Mas num grupo menor você pode trabalhar isso. Quem tem comunicação com Leon Denis não tem medo de espírito. Não tem medo de ficar no escuro. Não tem. Por que ele não tem? Porque um espírito que se oferece para te socorrer em todas as horas do seu sofrimento, ele não te deixa sozinho. Quando ele permitir que uma entidade se aproxime de você, e aí vocês vão ver as duras penas que Ivone passou, mas que se sentia extremamente segura. Segura. Ela não tinha medo, ela não tinha receio. Como é que você fica com um médium que depois de alimentar desastrosamente, vai sentar na reunião mediúnica e falar, tô vendo aqui Sheila, tô vendo Leon Denis. Não tem condição, gente. O médium precisa estudar. Ele precisa estudar. O médium precisa estudar. Vocês querem que eu repita isso de novo? O médium precisa estudar. Ele precisa conhecer as obras. Ele precisa pegar o livro dos Espíritos, estudar o livro dos Espíritos. Ah, mas o livro dos Espíritos é muito difícil. Não é. O livro dos Espíritos não é difícil. Para ele poder conhecer esse Espírito, a característica desse Espírito, fazer o vínculo desse Espírito com a doutrina, ele precisa pelo menos conhecer a doutrina. O médium precisa ler o livro dos médiuns. Ele precisa estudar. Ele tem que ter ânimo. Diminui um pouco a novela, diminui um pouco o seriado, diminui um pouco a televisão, diminui um pouco o WhatsApp, diminui um pouco o Facebook. Vai estudar, meu amigo, vai estudar. Abre um livro, procura saber quem é. Eu não trouxe aqui o perfil do Leon Denis todo. Tem muita coisa que ele fez que não vai dar para trazer. Perceberam? Então eu preciso conhecer. Não se aventure. Não tenha medo de dizer assim, olha... Outro dia uma moça me perguntou assim, Sônia, mas e se eu não tiver certeza da comunicação mediúnica? Então você não está trazendo a comunicação mediúnica. Então não é mediunidade. Porque como você não tem certeza da mediunidade? Como é que Ivone Pereira poderia trabalhar com as características mediúnicas que ela teve? Como ela poderia ter certeza que esse livro era verdadeiro? Vocês vão ver o que o plano espiritual faz para ela poder escrever a obra. O mundo espiritual não põe ela como médium de psicografia. Leon Denis faz todo um trabalho com ela antes. Mediunidade não é brincadeira. É muito sério. Já que nós estamos numa reunião de atendimento fraterno, vamos de atendimento, vamos pensar na mediunidade como sendo a cura da alma. E aí, por que esse espírito ganhou esse título? Dado as suas qualidades intrínsecas de estudioso do espiritismo. São frases muito bem posicionadas. E eu quero que vocês guardem essa palavra autodidata. Porque o Paulo falou comigo assim, agora em a mesa ele trouxe pra gente assim. Ah, Sônia, a gente vai ver como que uma coisa une a outra. Vocês vão ver como que uma coisa une a outra. Como é que o Paulo foi no ponto certíssimo. Autodidata, tendo mostrado inclinações literárias e filosóficas aos 18 anos, travou contato com o livro dos Espíritos e tornou-se adepto da doutrina espírita. Quantos anos? 18 anos. Com 18 anos, meu jovem está dizendo aos seus pais que não vai mais à mocidade. Os pais estão dizendo aos filhos, quando você crescer, você escolhe se você quer ser espírita ou não. No momento em que ele toma acesso à responsabilidade encarnatória, eu permito ao meu filho escolher se ele quer ser espírita ou não. No caso de Leon Denis, ele trava conhecimento com o espiritismo aos 18 anos. E entra numa relação extremadamente profunda com o livro dos Espíritos. Eu estou estudando o livro dos Espíritos com as minhas filhas. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Gente, as minhas meninas têm ficado de boca aberta e todas elas nasceram no berço espírita.
Tem hora que a minha filha do meio, ela fala, mãe, eu não acredito. Mãe, eu não acredito. Como é que eu nunca vi isso no livro? Como é que eu nunca prestei atenção nessa frase de Kardec? Por que Kardec fala que fé tem a ver com o conhecimento de Deus? Por que Kardec fala isso? Isso está exatamente no primeiro capítulo do livro, na pergunta 4. Então, o Livro dos Espíritos é a base para a gente entender todas as outras obras, inclusive Memórias de um Suicida. Eu não vou conseguir estudar, eu vou desistir de estudar o livro Memórias de um Suicida se eu não conhecer o Livro dos Espíritos. Eu estou dando uma sugestão para vocês começarem agora, até o próximo capítulo, começarem a ler o Livro dos Espíritos. Lê mesmo, sentar que é Deus, inteligência suprema, causa para todas as coisas. Ah, tá. Agora eu estou entendendo por que o suicida passa por essa situação. Mas é importantíssimo conhecer. Então, o que ele faz? Ele é autodidata. Vocês sabem o que é autodidata, né? A autodidata é aquela criatura que tira de si mesmo. Eu tenho, na minha casa, uma autodidata. Tudo que você dá ela para fazer. Tudo, qualquer coisa, ela faz. Ela tira dela. Ela tira dela. Nós estamos explorando aqui em casa todos os recursos que a gente tem, a gente dá a ela para ver como que ela se sai. Por quê? Porque um autodidata, se ele não aproveitar da melhor maneira esta condição de tirar de si mesmo, ele sai da encarnação. Não pode permanecer encarnado. Se eu possuo pérolas e não brilho as pérolas, e eu não faço essas pérolas aparecer, não faz sentido estar encarnado. Não faz sentido ver. Por isto, Camilo Castelo Branco ficou cego. Vocês vão ver isso. Por isso que eu preciso que vocês prestem atenção na biografia. Por que ele ficou cego? Por que Ivone Pereira passou por tantos recursos na vida? Foi experimentada desde o seu nascimento. Entendeu? Guardem a palavra autodidata, por favor. Então ele fala, autodidata, tendo mostrado inclinações literárias e filosóficas aos 18 anos, aos 18 anos, travou o contato com o Livro dos Espíritos e tornou-se adepto da doutrina espírita. Naturalmente, ele leu o livro e falou, não, esse trem aqui é bom demais. Isso aqui é a resposta da minha vida. Sozinho. Não teve papai para ensinar, não teve mamãe para levar no centro espírita, não teve titia, não teve evangelizador, não teve nada. Não teve dirigente de juventude. Ele simplesmente, aos 18 anos, encarou o Livro dos Espíritos, que nós corremos assustadoramente dele. Tá? Olha que bacana. Desempenhou importante papel na sua divulgação, enfrentando as críticas do positivismo materialista, do ateísmo e a reação do catolicismo. Olha para vocês verem. 18 anos. Já enfrentava a Igreja Católica, que foi adversária frenética do Espiritismo. Mas se ele não tivesse convivido com Ian Hus, que viveu as mesmas dificuldades da época com os sacerdotes, e ele não tivesse guardado a experiência, teria sido difícil para ele. Então, espíritas, guardem a experiência. Está vivendo num lar difícil, com um marido que detesta o espiritismo. Guarde a experiência. Você vai precisar dessa experiência, talvez 2 reencarnações à frente. Sua família é contra o espiritismo. Guardem essa experiência. Sua família não aceita você como espírita. Mandou você escolher entre ser espírita ou ficar no âmbito da família.
e você fez a escolha para o espiritismo. Guarde esta experiência. Daqui 2, 3 reencarnações você vai precisar dela. No momento em que você estiver definindo o seu papel com Jesus. Tá? Então, a gente precisa segurar a ideia. Eu fico vendo como que nós somos frágeis, medrosos. Ao primeiro sinal, eu vejo médiums, eu vou dizer para vocês aqui, porque para ler o resto do livro, nós vamos pegar chicotadas mais ou menos assim, tá, gente? Eu vejo pessoas que tá dentro da casa espírita e falam, eu não posso vir porque meu marido não deixa. Aí eu falo assim, por que você não faz prece? Aí aparece um espírito aventureiro que fala assim, não, se o seu marido não quer, convém você ficar dentro de casa. Não vem. Nós não queremos conflito e é bom você ficar dentro de casa. Primeira obrigação do lar. Eu falo com a pessoa assim, mas se você orar, se fortalecer, a força dele vai enfraquecer. E ele vai permitir que você ore. Ele vai te permitir. E eu continuo encontrando espíritas desanimando trabalhadores médiuns que assinou no mundo espiritual. O trabalho mediúnico, ele enfraquecido pela própria organização espírita a não participar da reunião. Fulano vem, o marido dela não gosta que ela participe, então ela é até um bom médium, mas não pode participar. Onde que fica a luta do espírito? Onde que fica? Então, eu sempre digo àquela pessoa que me apresenta um problema, ore. Ore. Vai no teu quarto. Tá faltando 2 horas para você ir na reunião. Você sabe que seu marido vai chegar e vai te criar embaraço. Você sabe que a sua família não gosta do espiritismo. Ore. Vai lá no quarto e fala, Senhor, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem como o senhor me levar na reunião hoje? O senhor me leva, Jesus? Porque eu tô com um problema. O senhor sabe qual que é, né? O senhor me encaminha para a doutrina? Porque como que eu vou travar uma discussão dentro de uma seita ou com uma seita se eu não suporto as experiências menores? Vai lá e chama Deus, chama Jesus. Mestre, a minha reunião começa 8 horas. O senhor tem como me colocar na reunião pelo menos 10 para 8? Porque a minha reunião exige que eu chegue 10 para 8. Então, deixa eu te pedir. A reunião é de Jesus, vocês sabem que eles sabem, né? Ele sabe. Mas, se você não buscar o recurso para travar essa luta, você não vai conseguir, como médium, realizar a sua tarefa. Então, trava esse diálogo com Jesus, através da oração. Mestre, meu marido ainda não chegou. Eu tenho 3 filhos, eu não posso deixar meus filhos sozinhos. O senhor não quer trazer alguém de responsabilidade, de preferência de responsabilidade, que possa ficar com os meus filhos para eu poder ir na minha tarefa? Senhor, eu preciso ir para a minha reunião mediúnica. Eu preciso ir para a minha reunião de tratamento. Senhor, eu tenho uma reunião, eu tenho minha exposição, eu preciso ir na minha reunião de exposição. Me leva. Me leva. Porque lá na frente, 2 reencarnações futuras, você vai estar numa situação semelhante a essa de Leon Denis. Travar, enfrentar as críticas do positivismo materialista. Imaginem, gente, quem estudou positivismo, né? Nessa época onde o materialismo era predominante, capitalista, ele sabe do que nós estamos falando. Do ateísmo. As criaturas, por serem muito materialistas, eram ateus. Kardec, ele não era ateu, mas ele não se deixava levar por fantasias, a não ser que tivesse um clareamento muito forte, ele não se deixava levar. Quando ele foi convidado para visitar a mesa girante, ele olha, como bom senso, como espírita cientista, ele fala, não vou não, isso é bobagem, mesa não fala não, para de bobagem, não. Talvez não com essas palavras, mas ele fala, não vou não. E aí, Fortier fala com ele assim, o problema é que lá eles falam com a mesa e a mesa responde. Aí ele fala, bom, agora eu vou. Sabe por quê? Porque mesa não tendo vida não pode responder. Então tem alguma coisa por detrás e eu vou descobrir o que tem por detrás. Então ele guardava uma simplicidade em termos de espiritualismo
Quando ele entra e pergunta, quem está atrás dessa mesa? E aí respondem para ele um espírito. Aí ele fala, o que é um espírito? Ele fala, um homem que viveu na Terra. E um homem que viveu na Terra pode se comunicar? Perfeitamente. E como ele faz isto? Ele se comunica utilizando o fluido de vocês, encarnados, homens, almas da Terra. Aí ele desenvolve uma filosofia do qual dá origem o livro dos médiuns, o livro dos espíritos. Mas ele vai enfrentar isso como? Pesquisando. Então, Leon Denis, sendo um espírita racional, quando ele foi enfrentar as críticas, ele já tinha a doutrina espírita como lida, como divulgada, como basilar. Ele não foi discutir espiritismo na porta do botequim, como a gente faz nas festas. Você está no noivado, no aniversário, aí as pessoas falam assim, fulano é espírita. Aí o camarada fala, você vê espírito, Sônia? Eu vejo. Ô, Sônia, como é que são os espíritos? E eu vou explicar num ambiente heterogêneo doutrina espírita. Então, se eu não tiver muita ciência do conhecimento espírita, eu nunca vou entender o papel de Leon Denis ao coordenar o livro Memórias de um Suicida. Tem capítulos no livro que ele choca a alma da gente. Sabe o que ele faz? Ele suaviza. Na biografia de Ivone Pereira, vocês vão ver que ele suaviza o livro. Era para o livro ser mais forte, mais denso. Ele diminui no relato, por isso que ele guarda o livro por 8 anos, porque ela não tendo mediunidade, ela não podendo exercer a psicografia, porque ele não é psicografia, ela não podendo desenvolvê-la, ela participou. Então, se ela retratasse o que ela realmente viu, ela não teria físico para a tarefa. Então, ele leva ela, mostra ela o fato, vou trabalhar com vocês isso, mostra ela o fato, ela presencia o fato, ele dilui o fato, ele dilui a carga do fato e ela escreve, já sem a dosagem psíquica, com toda veracidade, ela escreve o relato. Eu tenho certeza que vocês não entenderam isso, porque eu ainda estou entendendo. Eu ainda estou tentando entender. Então, uma coisa é quando você vê uma situação e a coisa é quando você escreve sobre a situação. Se você não tiver educação, você passa para o papel como você viu e você cria uma catástrofe. O plano espiritual, Leon Denis, suaviza o livro. E eu tenho amigos que leem o livro e passam mal. Muita gente passa mal quando lê o livro. E ele está suavizado. Imaginem vocês o que foi que Ivone Pereira viu no Vale dos Suicidas. Põe na cabeça. Que situação. Então, ele enfrenta as críticas do positivismo materialista, do ateísmo e a reação do catolicismo. Foi ainda membro atuante da maçonaria, que deu a ele uma condição a mais para poder fazer o trabalho, que ele era maçom. A partir de 1910, a sua visão começou a diminuir. Mas isto não impediu que prosseguisse no trabalho de defesa da existência e sobrevivência da alma. Eu vou ler de novo, principalmente para nós que sofremos alguma decepção de alguma ordem. Muitas vezes externa. E estamos deixando de ir às atividades, não frequentamos mais a casa espírita. Eu tenho um amigo que disse para mim assim, depois da pandemia eu perdi mesmo a vontade de ser espírita. Eu perdi a vontade de ir no centro. Quando, em realidade, essa vontade deveria ter aumentado.
aumentado. Porque ficou melhor agora para fazer o trabalho com Jesus. Muito melhor depois da pandemia. Nós vamos ter que arrancar verdades de dentro da nossa alma. Porque agora as pessoas vão nos questionar. Dentro da doutrina, as pessoas vão nos questionar. Hoje, o que eu tenho de pessoas fazendo pesquisa para mim, me pedindo para desenvolver determinados temas, para acalmar os futuros espíritas, é muito grande. Sônia, eu estou com uma gama de pessoas querendo saber isso, isso e isso. Você faria uma palestra só respondendo esses questionamentos? E aí eu só respondo aquilo que a pessoa perguntou. Porque muita coisa ficou na alma de uma pessoa depois da pandemia. Crenças que ele atribuía ser verdadeiras, confiança que ele perdeu, a credibilidade que ele tinha como espírita e ele não conseguiu curar a pandemia. Ele era médium de tratamento, ele era médium curador. E ele viu pessoas do grupo dele morrer e ele não pôde fazer absolutamente nada, porque estava no projeto de Deus e não do homem. E aí a gente teve que responder em particular estas dúvidas. Então imagine agora, gente, dentro da Casa Espírita, como que vai ser o nosso papel como expositor espírita. Eu estou entusiasmadíssima, não sei vocês, mas olha aqui. A partir de 1910, quase perto, né, já com a vinda de Chico Xavier, que seria o clareador de muita coisa, porque Chico já estava iniciando o trabalho dele, né, como criança ainda, a sua visão começou a diminuir. Por quê? Faz uma ligação para vocês verem por quê, que a partir de 1910, Chico Xavier entrando para fazer as escritas das obras subsidiárias. Leon Denis começa a sofrer um abatimento visual. O plano espiritual retira a implementação. Mas já estava solidificado nele o conhecimento. Então, ele não foi impedido de prosseguir no trabalho de defesa da existência e da sobrevivência da alma. Quase cego. Quase cego. Ele recebe uma implementação, vem, faz todo o trabalho, divulga o espiritismo, prova por A mais B que a imortalidade da alma é um fato. Já numa determinada idade, quase finalizando a tarefa dele, ele vem e começa a perder a visão. O que perder a visão tem a ver com isso? Aí eu vou deixar para vocês pesquisarem. Leon Denis e Francisco Cândido Xavier. Tá? O trabalho de Francisco, a visão de Francisco Cândido Xavier, os problemas que Francisco Cândido Xavier teve, vai fazendo uma aderência aí para vocês verem. Tá? Logo depois da Primeira Guerra Mundial, aprendeu a linguagem do Braille. Quer dizer, ele não estava ficando cego? Melhor chorar, desesperar e perder a esperança ou buscar continuidade para a tarefa? Ele preferiu buscar a continuidade para a tarefa. Vocês entenderam, amigos? Quem é que coordenou a obra? Não precisa passar, não. Nós só temos uma hora, não tem jeito de passar, não. Pode ficar em Leon Denis. Já acabou nosso tempo lá. 14h58. Acabou. Isso vai ser, Paulo. Oi, vai ser a obra toda. Fantástico. Fala, querido. Eu estou aqui, sinceramente, refletindo aqui muito. Não é pouco, não é muito. O que você trouxe sobre essa biografia. Meu Deus, quanta coisa. Espera, Ivone. Espera, Ivone. Não vou esperar. Isso é o mentor. Isso é o mentor. Você vai ver, Ivone. Porque senão, como aceitar o livro? Como ler o livro e falar, meu Deus, eu preciso valorizar a vida. Eu preciso valorizar a vida. Todos os momentos da minha vida têm uma importância significativa. Não posso perder isso. Tá? Flávia No momento... tá com a mãozinha aí. Hã? Flávia está com a mãozinha. Querendo falar. Vai, meu querido, fala. Desculpa, não. Não. A mãozinha errada, Sônia. A mãozinha era batendo palma e te agradecendo. Desculpa, pus a mãozinha errada.
Mas, Flávia, é isso aí. Olha, isso é a biografia de quem coordenou o livro. Aí eu proponho para vocês. Dá para começar a sentir confiança na obra? Entenderam? Agora nós vamos falar de Ivone. No nosso próximo encontro, nós vamos falar de Ivone. Tá? O gosto pela leitura vai ficar muito acentuado. E depois a gente fala de... vai ser presencial, né, Sônia? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu já avisei minha casa, só para vocês terem uma ideia. Eu falei com a minha casa, olha, uma vez por mês